Ainda me lembro dos meus tempos de criança, vem na lembrança o velho carro de boi, descendo na avenida Arijoca, trazendo lá da roça feijão, milho e o arroz. E no rangido das rodas de Aroeira, o destino era a feira, a praça do Mercadão. E no bugido desse boi embravecido, no comando desse carro tinha um velho micião. Meu nome é Pedro Thiago Dias Rocha, eu moro em Porto há muito tempo, né? Muito tempo mesmo, tenho 28 anos e vivi aqui minha vida inteira. O que eu me lembro dessa região que agora é tombada é que na época de quando, na minha infância, eu vinha aqui, ainda tinha o Coreto aqui, a Praça do Coreto, tinha algumas casas ali por fundo, onde que é a orla agora, e eu vinha andar de bicicleta por aqui, sempre num clima bem amigável, né, tinha muita gente vinha visitar a catedral, visitar a parte histórica, o que hoje também acontece, mas com uma frequência, creio eu, com uma frequência um pouco maior, pelo fato de ter uma estrutura de visibilidade melhor, porque viajei já para alguns lugares que é histórico. Eu, como fã de história, ainda mais história brasileira, não vi algo parecido em qualquer lugar do país que eu passei, algo parecido de uma catedral à margem de um rio tão extenso, uma beleza tão bonita, né? Algo tão bonito assim, próximo, né? Próximo do outro, fazendo um contraste entre a natureza e a parte da catedral, do monumento que é histórico, junto com as casas já bem antigas. E eu creio que a preservação, né? O cuidado que tem no nosso centro histórico é de um fator muito grande, porque é para mostrar para futuras gerações e mostrar também para a minha própria geração, na minha geração, só que de outros lugares, o que acontecia por aqui, qual é a história, porque em cada lugar, né, aqui próximo mesmo, Natividade, que também é uma cidade histórica, tinha um comportamento, uma convivência dos seus habitantes na época diferente daqui. Então cada um tinha seus representantes, né? Tinha suas figuras que representavam a cidade, e eu acho que aqui o centro histórico ele tem de um valor muito grande para a própria cidade, não em termos não só de cultura, mas para mostrar às pessoas que a cultura brasileira ela é totalmente diferente em tudo quanto é setor. E Porto Nacional é uma das provas dessa, né? É uma prova de que o norte goiano realmente tinha uma cultura diferente do próprio Goiás, né? Então era algo realmente personalizado da região. E como eu disse, essa região, essa parte é diferente de qualquer outro lugar que eu já fui, que eu já visitei, que é histórico e que eu particularmente sou apaixonado pela visão, né? Contraste entre natureza e estruturas antigas e arquiteturas antigas e histórias, né? Eu acho super importante nessa questão de preservação do centro histórico. A minha memória na infância que eu tenho daqui de quando ainda tinha o Coreto, que eu vinha passear com meu pai, né? Aqui ele contava algumas histórias, histórias das pessoas que vivenciavam aqui, principalmente nessa rua, né? Que a gente tá, que é uma rua que tem eu acho que é a rua que mais representa Porto, quando você fala em termo histórico de Porto, além da catedral. Eu acho que essa rua que faz parte também, né, pelo fato do Caetanato. Eu acho que realmente o início de Porto se deu a essa parte histórica, que é essa região, tanto que a rua é uma das mais famosas de Porto, né? Você fala para onde é o Cabaçaco, todo mundo já sabe onde é o Cabaçaco. Então, onde iniciou, onde tinha toda a cultura, vamos colocar assim, a cultura de Porto se iniciou
ao redor da catedral, né, em volta da catedral, coisa que eu acho, que creio eu, que na época era algo muito comum, né? Eu acho que em qualquer lugar do mundo se concentrava muito ao redor das igrejas e, enfim, dali começava ali um vilarejo, iriam crescendo ao redor, e aqui não foi diferente. Aqui tem as suas arquiteturas da época, tentando preservar ao máximo, junto com as orientações que o IPHAN vem dando, e, enfim, eu creio que vai ser muito interessante ter essa preservação. E recordo muito bem das partes onde tinha o coreto e tal. E eu vou deixar aqui também até um desabafo, vamos colocar assim, que foi algo bom ter derrubado o coreto? Creio eu que sim, porque na época tinha suas coisas ruins que o coreto transmitia, mas creio eu também que poderia ter feito uma estrutura da época também, feito um coreto da época, um coreto mais bem organizado, na praça inclusive, que poderia dar um charme a mais para o local, né? Porém eu não sei o que aconteceu, mas creio eu que seria bem bacana para isso. Quando a gente pegou aqui para ter a casa, para reformar, a gente tentou fazer, inclusive eu tenho as fotos dela da época, né? Que tem a gente tentou pegar o padrão mais fiel possível mesmo, parte para preservar o quanto antes, até a parte das telhas, tudo, a parte, a gente sempre tentou colocar a preservação do ambiente, até porque eu acho muito bonito a arquitetura em si, a coisa muito bonita, a parte aqui, né? Os comentários que eu fazia lá dentro, dos coronéis, e, enfim, que passeavam por aqui, algumas pessoas que conheci por aqui quando era muito pequeno, que, né, já faleceram, mas de muito renome, né, que era aqui por perto. É muito interessante ter conhecido essas pessoas na época, né, mesmo ainda idosas, mas tem muita relevância em Porto, né? Por exemplo, tem algumas partes da cidade que homenageiam o Tio Messias, né? Que é a casa, essa seria a casa dela, né? A casa da Tia Messias, da irmã Nelly, tudo eram daqui. Parteiras na época, eram as parteiras de Porto, elas moravam nessa casa, que eram tias nossas. Tia da minha tia, né, era da nossa família Braga, e, enfim, uma parte também que tem na história. De um tempo pra cá, eu não lembro qual era a prefeitura que começou a fazer, porque antigamente fazia o circuito de Semana da Cultura, que era o festival de música, junto com a Semana da Cultura. Fez por muito tempo na orla, ali na parte do cartódromo, onde era um lugar de muito espaço, onde podia colocar as banquinhas e tal. E ultimamente anda fazendo no centro histórico e pela região. Inclusive a gente já fez até abaixo-assinado para não ter mais isso, porque arma-se uma estrutura muito grande com som, com estruturas que, pelo fato da catedral, eles querem ter uma imagem assim, Semana da Cultura, a catedral no fundo, algo bonito, mas o som, ele atrapalha a estrutura, a vibração do som, ela atrapalha, ela racha, inclusive tem algumas rachaduras, algumas vistinhas que a gente fez na casa que era para seguir o padrão da época, essas vistinhas, depois que começou a ter isso, começou a cair por causa da vibração. Então, assim, o som não vai por muito tempo, mas o pouco do tempo que ele fica, né, que na época, se eu não me engano, começava 8 horas e finalizava por volta de 10h30, 11 horas, mas faziam shows, faziam apresentações, e, enfim,
na frente da catedral, e isso influenciou, né, em alguns aspectos arquitetônicos para, né, começa a entrar em ruína, começa a quebrar, e aí os moradores não têm nenhum tipo de apoio dessas pessoas que fazem, tem que refazer, porque senão o IPHAN vem e aplica notificação, porque começa a fazer, mas enfim, a gente precisa ver o quanto antes, ver se esse abaixo-assinado foi lido pelas autoridades e ver se o que eles podem analisar, não só o som, inclusive qualquer tipo, não só esse, né, som da Semana da Cultura, mas sons de diferentes formas, de foguete que atrapalham, tem muitos animais aqui, tem pessoas idosas aqui, e que isso também atrapalha, por fato de ser um centro histórico, é onde mais tem idoso, né? Onde tem mais pessoas idosas morando. Então foguetes, carro de som, quando inicia uma passeata, inicia da catedral, quando inicia qualquer tipo de coisa, vem para a catedral, né? Então a parte da vibração do som e dos foguetes atrapalham muito a parte histórica. Tanto que, quando foi fazer um tombamento, entre a catedral e o seminário, tem um bloco para não passar o carro ali, mas só tem ali, porque a vibração do chão faz, né? Mas no restante da rua não tem, e é o mesmo bloco. Tem outras casas também que tem, e não tem nenhum tipo de interferência, né? Sei lá, nem que seja um quebra-mola, alguma coisinha que faça pessoas diminuírem a velocidade para ter menos vibração. Aqui do mesmo jeito, nessa rua aqui do mesmo jeito. São blocos que foram colocados na época, mas a vibração de carros e enfins fazem também ter um prejuízo na estrutura das casas, né? Tem casas aí que realmente estão com uma situação bem precárias, vamos dizer, né? A estrutura bem comprometedoras para tentar ainda continuar a preservar, porque a estrutura está tão comprometendo tanta casa que creio eu que não vai dar para preservar as rachaduras e enfim. Eu acho que pode ter aí algo que os representantes de Porto, né, possam olhar com um pouco mais de carinho para a própria população da região conseguir preservar por mais tempo, prolongar por um pouco mais a história de Porto, e assim passar para as novas gerações e assim continuar preservando até quando der para a gente conseguir preservar, a gente pode continuar e de uma forma mais bonita, né? Deixar a cidade mais bonita, porque é a parte turística, querendo ou não, é a parte turística de Porto, é a parte da orla, né? A parte onde que tem a aproximação do público com o rio, e quando chega ao certo parte da orla que você vê aquela estrutura de pedra, aquela catedral de pedra, é onde as pessoas, os turistas começam a ficar mais deslumbrados. Então, preservar o centro histórico de Porto é muito importante em termos de não só de cultura, mas de turismo, né? Para atrair turistas, para incentivar o turismo no Tocantins e incluir Porto em uma dessas rotas, né, de turismo no Tocantins, que eu acho muito importante também. Então, preservar faz parte também, sim, da cultura e do turismo em Porto, e é muito importante, não só pela história. É importante para tudo. Ai, que saudade que tenho de ti, meu velho carro de boi. Você sumiu daqui. Ai, que saudade que tenho de ti, meu velho carro de boi. Você sumiu daqui, banhei no tubulão, passarinhei no milagrinho, e no carro de boi cantarolei com os passarinhos. Banhei no tubulão, passarinhei no milagrinho, e no carro de boi cantarolei com os passarinhos.